Uma empresa adotou o home office durante a pandemia e nunca saiu dele. 2 anos de trabalho remoto, equipe produtiva, nenhuma reclamação. Até que um empregado entrou com uma ação trabalhista pedindo quase 50 mil reais de horas extras. E qual que foi o argumento dele? O sistema de TI da empresa registrava acesso de login e de logout. Os logs mostravam entradas às 8 horas da manhã e saídas às 19 horas da noite, repetidas vezes. E a Justiça do Trabalho tratou esses registros como prova de jornada. E onde tem controle de jornada, tem direito a horas extras. O contrato dizia que não tinha controle, mas o sistema de TI dizia o contrário. A empresa perdeu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as 3 armadilhas do home office que estão gerando processos para as empresas, o que a CLT exige no contrato de teletrabalho ou home office, como é conhecido, e como regularizar a situação da tua empresa hoje. A reforma trabalhista de 2017 trouxe várias regras de teletrabalho para as empresas. São os artigos 7 e 5 do A ao E da CLT. Em 2022, a Lei 14.442 ajustou mais alguns pontos. Existe uma estrutura legal clara, mas a maioria das empresas não seguiu ela. O que aconteceu na prática? Antes da pandemia, o home office não era tão difundido como é hoje em dia. Mas quando veio a pandemia, a empresa simplesmente enviou um e-mail para todo mundo dizendo: agora é home office. O empregado passou a trabalhar de casa, mas ninguém formalizou nada. Não atualizou o contrato, não definiu quem paga a internet, não definiu se a jornada é ou não controlada. E regras indefinidas no direito do trabalho são sempre interpretadas em favor do empregado. A boa notícia é que regularizar isso é muito simples, mas precisa ser feito agora, não quando o processo trabalhista chegar. A CLT exige que o teletrabalho ou home office seja formalizado ou por um contrato de teletrabalho ou por um aditivo formal quando a gente tem um empregado que era presencial e que mudou a sua forma de contratação. Então não é um e-mail, não é uma política interna. É um documento que é assinado pelo empregado e vai ser ou registrado junto com o contrato original, se for um aditivo, ou vai ser o próprio contrato de trabalho desde o início. Esse contrato ou esse aditivo precisa ter 3 elementos. Primeiro é a descrição das atividades remotas. Não basta dizer trabalho em home office, precisa especificar quais serão as atividades desse empregado em teletrabalho. O segundo é a responsabilidade pelos equipamentos e custos. A definição de quem é responsável pelo quê. Quais equipamentos a empresa vai fornecer? E infraestrutura, a empresa vai dar alguma? A empresa fornece o computador e paga a internet, por exemplo? Ou o funcionário vai usar o próprio equipamento? Isso precisa estar tudo por escrito. Se o contrato for silente nesse ponto, o padrão é que seja a responsabilidade da empresa. O terceiro e o mais importante é sobre a definição de controle de jornada. Lembrando que apenas o empregado que trabalha por produção tem direito a não ter a jornada controlada. Então, em regra, mesmo o empregado que trabalha de casa deve ter sua jornada controlada e deve receber horas extras. E essa é uma das armadilhas que a gente mais vê as empresas caírem. Elas acham que só porque o empregado está em home office, em teletrabalho, ele não precisa ter controle de horário, porque em tese não teria como controlar. Mas a gente sabe que tem como. Inclusive, esses tempos o Itaú fez uma demissão em massa quando ele viu que os empregados não estavam trabalhando bem remotamente. Ele contava o número de cliques que o empregado dava no mouse. E aí a empresa vai lá, coloca no contrato que não tem controle e acha que não precisa controlar. E na maioria das vezes a empresa controla sem perceber ou até percebendo. Até porque praticamente tudo conta como controle no home office. Reuniões obrigatórias no Teams ou no Zoom em horários fixos. Mensagens no WhatsApp ou no Slack que têm que ser respondidas naquele momento. Sistema de TI que registra login e logout. Métricas de produção vinculadas a janelas de tempo específicas. Qualquer um desses elementos vai ser usado pelo empregado para demonstrar que de fato ele tinha controle de horário, independentemente do que diz no contrato. A solução então não é fingir que não tem controle. Outra armadilha grande é a questão de equipamentos e custos. Ela parece pequena, mas ela vai acumulando. Se o empregado usa a internet da casa dele para trabalhar e a empresa nunca pagou nenhuma ajuda de custo, e isso deveria estar definido em contrato, mas não está, se presume que a empresa tinha que ter pago. E aí vai ter uma base para uma cobrança retroativa. O mesmo vale para energia elétrica, manutenção de equipamentos. Não é nenhum valor astronômico ao longo do mês, mas é um valor que vai se acumulando dentro dos meses. E a solução para isso é simples. É só colocar no contrato quem vai pagar o quê. Ou formalizar uma ajuda de custo mensal para esse empregado. E a armadilha da saúde mental? Não esqueçam que as empresas estão sendo fiscalizadas em relação aos riscos psicossociais. E isso inclui funcionários em home office. Isolamento, dificuldade de separar o trabalho da vida pessoal, disponibilidade permanente, ausência de suporte da liderança.
Todos esses podem ser fatores de risco que talvez precisem estar no PGR. E não esqueçam da questão ergonômica. É muito importante colher uma declaração do empregado dizendo que o ambiente doméstico dele atende aos requisitos de ergonomia. Tem essa declaração, a responsabilidade vai recair inteiramente sobre a empresa. 5 passos agora para tu conseguir regularizar a tua empresa. Primeiro, verifica se todos os teus empregados em teletrabalho ou home office têm um contrato de teletrabalho ou um aditivo de teletrabalho formalizado. Se isso não existir, providencia pra já. Se já existir, verifica se todas essas questões que eu falei aqui já estão abrangidas nesse documento. Outra dica, bônus e fundamental é criar uma política de comunicação. Crie uma política clara sobre mensagens fixas fora do horário de trabalho, que a empresa não responde e não exige resposta. Isso precisa estar documentado, até mesmo para evitar que esse empregado alegue que não conseguia desconectar no trabalho porque era constantemente bombardeado com mensagem. Com esse documento ele vai ficar ciente que não precisa responder essas mensagens. Se tu tem empregados em home office e nenhum desses documentos está em ordem, esse é o alerta que tu precisava. E se tu quiser mapear os riscos reais da tua empresa antes que eles virem uma ação judicial, faz o diagnóstico gratuito que a gente disponibilizou no link que está aqui na descrição do vídeo. Se inscreve no canal para receber conteúdo como esse toda semana. Te vejo no próximo vídeo.